Lemos: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que certam com ela. Ó bendito Deus, ajude-nos mais uma vez a compreender a Tua palavra, Senhor, e fazer caso dela, ó Deus, atendendo ao chamado do Senhor, para que a nossa vida, ó Deus, esteja absolutamente, ó Deus, orientada e dirigida pelo Senhor em direção à vida e não à morte. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos os homens, inclusive vocês, crianças que estão aqui, prestem bastante atenção. Todos nós vivemos diante de uma grande encruzilhada. Para a criança que não sabe o que é encruzilhada, é quando você chega no final da rua e tem um caminho para a direita e tem um caminho para a esquerda. E você precisa saber para que lado você vai. Esta encruzilhada é inescapável. Ninguém pode fugir de tomar estes dois, ou um destes dois caminhos. O Senhor Jesus, quando ele termina um sermão, Sermão da Montanha, ele vai diretamente ao ponto com os seus ouvintes e diz a cada um deles que eles precisavam ouvir o que Jesus estava dizendo, a sua mensagem, e eles precisavam tomar um caminho em direção à vida. Porque se eles não dessem ouvidos às palavras de Jesus, fatalmente eles estariam andando em direção à morte. E todos nós, ao longo da história, ao longo da vida, e mesmo as crianças que estão começando a vida agora, já ouviram a respeito de Jesus o Salvador. Sabem que existe essa tal fé em Jesus Cristo. Já viram pelo menos uma vez na vida uma cruz. E sabem exatamente o que aconteceu nessa cruz. Nessa cruz, o próprio Filho de Deus foi pregado, foi crucificado e foi morto por causa dos nossos pecados. Porque ainda que os nossos pecados, sendo muitos, pudessem de alguma maneira serem pagos por cada um de nós através de um sacrifício, esse sacrifício, primeiro, jamais seria suficiente para cobrir todos os pecados. Segundo, jamais seria possível porque nós somos uma oferta impura. Terceiro, seria impossível porque nós não aceitaríamos pagar esse preço, nenhum de nós. E então Deus enviou o seu próprio Filho para que ele pudesse oferecer um sacrifício santo, um sacrifício absolutamente suficiente e um sacrifício voluntário para pagar as nossas dívidas. E o Senhor Jesus, falando a respeito do que ele ainda iria fazer, ele chega para os seus discípulos, chega para as pessoas que estavam ouvindo aquela pregação e diz: vocês precisam atentar para qual caminho vocês estão dando na vida. E nessa noite é precisamente isso que nós precisamos fazer. Todos nós, desde a menor criança que está aqui, ao mais idoso, todos nós, com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, estamos trilhando um determinado caminho. Você sabe qual caminho você está trilhando? Você sabe por qual caminho as suas atitudes, palavras e pensamentos têm conduzido a sua vida? Eu quero refletir com vocês sobre isso por alguns instantes nesse texto. Vejam só, esse texto ele está para nós apresentado através de três imagens que nós podemos parar um pouquinho e refletir sobre elas. As primeiras duas imagens são duas portas e dois caminhos. Uma porta que é estreita, que leva a um caminho difícil e estreito, por onde poucas pessoas passam. E uma outra porta que é dita aqui, uma porta larga, e leva a um caminho largo. Do que Jesus está falando? Jesus está falando de dois modelos de vida, duas maneiras de viver. Uma maneira é aquela maneira que é dita aqui como aqueles que passam por uma porta larga e andam num caminho largo.
É aquele caminho que você não precisa se abster de nada. É aquele caminho que você não precisa abrir mão de nada. É aquele caminho pelo qual você não precisa mudar nada. Você simplesmente sai vivendo, faz tudo o que te dá na cabeça, faz tudo o que as pessoas do mundo aí fora, da cultura aí de fora te manda fazer, sem dar satisfação, sem prestar nenhum tipo de respeito, obediência, nenhum tipo de lei. Simplesmente uma vida, algo que beira a anarquia, algo que beira aquelas propostas que estão sendo oferecidas nas muitas ideologias do nosso tempo. Viva sem nenhum tipo de preconceito, viva sem nenhum tipo de limite, viva sem nenhum tipo de preocupação, porque o mais importante é viver agora e viver o presente. É isso que é oferecido aí fora. É precisamente a esse tipo de atitude que Jesus está se referindo como uma porta larga e um caminho largo. É aquela porta e aquele caminho por onde você entra com todos os seus amigos da escola. É aquela porta e aquele caminho por onde você anda com todos os seus companheiros de trabalho, os mais desonestos. Essa porta e esse caminho é o caminho que você entra com aquelas pessoas que acreditam que por algum tipo de hereditariedade, por algum tipo de poder, por algum tipo de vantagem, elas podem fazer todas as coisas sem nunca ter que prestar contas a ninguém. É o caminho daqueles que fazem coisas escondidas, mas que também fazem as claras. É o caminho daqueles que vivem sem lei e sem Deus nesse mundo. Se você perguntar, pastor, como que é esse caminho? Esse caminho é fácil. E vou falar, humanamente falando, esse caminho é gostoso. Já imaginou você viver uma vida que você não tem que dar satisfação para ninguém? Já imaginou você viver uma vida onde tudo que você sente vontade você faz e fala? Esse caminho é fácil. Esse caminho... Por isso ele é descrito como um caminho largo. Mas qual é o outro caminho? O outro caminho é o caminho de Cristo. E esse caminho é um caminho estreito. Esse caminho é um caminho que conduz à vida, mas entrar por ele exige muitas coisas. Quando a porta é descrita como uma porta estreita e um caminho estreito, significa que você não vai passar por ele arrastando um monte de coisa junto com você. A passar por essa porta e por esse caminho, você vai ter que deixar tudo. Absolutamente tudo. Jesus diz, quem quer me seguir, vai ter que deixar pai, vai ter que deixar mãe, vai ter que deixar sua cidade, vai ter que deixar seus amigos, vai ter que deixar seus interesses, vai ter que deixar suas coisas, vai ter que deixar seus tesouros, e tem que vir comigo. E ele, falando a respeito da própria vida dele, ele diz que o próprio Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas em compensação, esse caminho é um caminho que conduz à vida. É um caminho de dificuldades, é um caminho de autonegação, é um caminho de abstinência, é um caminho difícil, é um caminho duro, é um caminho sofrido, mas é um caminho que leva à vida. É um caminho que quando se conclui na existência de cada um de nós, ele abre as portas da eternidade por meio do sangue de Cristo para uma existência nova, onde você vai ter absolutamente, plenamente alegria, satisfação e contentamento no Senhor. Esse caminho estreito é o caminho daqueles que entendem que só em Cristo eles podem ter vida. Esse caminho estreito é o caminho daqueles que percebem que nesta vida eles terão que negar o seu próprio coração, se eles quiserem ganhar uma vida que dura eternamente. Nós passamos a vida inteira tentando nos resguardar, seguro de vida, seguro contra acidentes, seguro das nossas casas, seguro dos nossos automóveis. A gente faz seguro de tudo, a gente faz check-up no médico, tentando e sonhando em viver para sempre, mas nós não vamos. O homem nesse mundo caído, ele vai morrer. Tentar segurar a própria vida é como tentar segurar a água, você vai perdê-la. Por isso a palavra de Deus diz que aquele que perde a própria vida, por amor de Cristo Jesus, esse realmente ganha a vida. Jim Elliot, um pregador que foi morto aqui na Venezuela por levar o evangelho à tribo dos Aucas, ele falou antes de ir levar o evangelho para esse povo e diz que aquele que perde aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder não é tolo. Ele estava falando assim, olha, aquele que dá a sua vida que você não pode segurar nas mãos para ganhar a vida eterna que você não pode perder, não é tolo. A vida de Jim Elliot e o que ele fez junto com seus amigos ressoa até hoje. Porque a evangelização dessas tribos na Venezuela, limite com o Brasil, a evangelização desse povo todo, ela é resultado do sacrifício desses homens.
que largaram tudo, inclusive suas próprias famílias, para servirem a Cristo Jesus, e tiveram que perder a própria vida para que o evangelho chegasse a esses homens, eles hoje são lembrados como heróis da fé, que deixaram tudo para seguir por um caminho de vida. A vida deles aqui acabou muito cedo, eles morreram jovens, mas eles estão vivos na eternidade e viverão para sempre. Um dia nós vamos nos encontrar com eles, se você tomar também o caminho da vida. Porta estreita, caminho da vida. Porta larga, caminho da morte. Caminho estreito, caminho da vida. Caminho largo, caminho da morte. Lá em Lucas, capítulo 13, no versículo 24, o Senhor Jesus repete essas palavras dizendo: respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Primeiro, porque não vão encontrar essa porta, não vão ouvir o evangelho que você está ouvindo nessa noite. E segundo, porque muitos não vão aceitar abrir mão do próprio coração, da própria vontade, do estilo de vida para seguir a Jesus. E por isso caminham pelo caminho largo, mas infelizmente um caminho de morte, de castigo e de dor eternamente. Mateus também, lá no capítulo 25, no versículo 10, o Senhor Jesus diz: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. É uma parábola que conta a respeito de 10 virgens que tinham que estar com suas lamparinas preparadas para o cortejo de um casamento. Quando o noivo passasse, elas deveriam ter azeite das suas lamparinas e ir com o noivo num cortejo, buscar a noiva e entrar nas festas. Jesus usou essa história para exemplificar como muitas vezes nós vivemos descuidadamente neste mundo. 5 daquelas moças que estavam aguardando o cortejo do noivo tinham pouco azeite nas suas lâmpadas, não ficaram preparadas, e quando o noivo veio, as lamparinas delas tinham se apagado. E então elas foram comprar azeite na alta noite para tentar acompanhar o cortejo, mas quando elas conseguiram encontrar, já era tarde demais, o noivo tinha entrado e fechado a porta. Essa história Jesus usou para exemplificar que muita gente hoje até vai a uma igreja de vez em quando, ouve falar alguma coisa de Jesus, mas não reconhece a sua necessidade absoluta de Cristo, não busca o Senhor, não reconhece e rende a sua vida inteiramente a Cristo, e simplesmente vai deixando essa decisão para depois, vai deixando essa encruzilhada para um outro momento, e nunca entra pelo caminho que é o caminho estreito, o caminho difícil, o caminho que Cristo nos chama a viver. Infelizmente pode chegar o dia que seja tarde demais para você tomar essa decisão. Um final de semana atrás nós tivemos 2 notícias trágicas de pessoas que estavam felizes, fazendo aquilo que gostam e não imaginavam que passariam por uma tragédia. E no meio da semana nós estávamos nos despedindo tristemente dessas pessoas. O mesmo que aconteceu com elas pode acontecer com qualquer um de nós. Então a questão é: qual caminho você tem andado? Por um caminho que leva à vida ou por um caminho que leva à morte? A segunda maneira de olhar para esse texto é considerando os caminhantes, os transeuntes que passam por esses caminhos. Se existem portas e se existem caminhos, existem pessoas passando por essas portas e pessoas passando por esses caminhos. São duas pessoas diferentes. Passam por esses caminhos aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus. Aqueles que reconheceram que a única maneira de entrar pela vida eterna é crendo no Senhor Jesus, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. São aqueles que são fiéis, são aqueles que reconheceram que sem Cristo nada eles podem fazer. São aqueles que ouviram o chamado do Mestre e seguiram o Mestre e dedicaram sua vida a Jesus. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 27, Paulo diz: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E completando isso que foi dito lá no capítulo 11, 5, Paulo diz: assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Do que Paulo está falando? Paulo está dizendo que em todos os tempos, em todas as épocas, sempre houve um remanescente desse povo de Deus, gente fiel, que ama o Senhor de todo o coração, que capacitados por Cristo e pelo Espírito Santo de Deus, abrem mão da própria vida para viver por Jesus.
não aceitam o relativismo do nosso tempo, mas defendem, ainda que isso as coloque contra tudo e contra todos, aceitam a verdade absoluta da palavra de Deus, reconhecem que o Evangelho do Senhor Jesus é poder de Deus para a salvação, e que as palavras do Senhor ensinadas nas Escrituras não são negociáveis. E por isso, para esse povo de Deus, para essa gente fiel, é tão difícil o caminho é estreito e a porta é apertada, porque nós vivemos num mundo onde expressar estas opiniões das Escrituras fazem com que a gente seja enxovalhado, perseguido, e a gente apanha desse mundo igual tamborim no sampo. Porque a gente diz que família é do jeito que Deus diz. Porque a gente diz que só tem um caminho que leva para o céu, que é Jesus. Porque a gente diz que não existem muitas religiões, mas existe apenas uma fé que conduz à eternidade, é a fé em Cristo Jesus. Não é a fé em Maomé, não é a fé em Buda, não são os misticismos do povo do Oriente, nem do povo do Ocidente, não é a filosofia, não é o relativismo, nada disso pode levar à salvação, mas apenas Cristo Jesus. E nessa noite você está diante de uma encruzilhada, como todos nós já estivemos um dia. E nesta encruzilhada você precisa decidir se você é um fiel ou se você é um infiel. Se você é alguém que rende a sua vida voluntariamente a Cristo Jesus e por isso caminha por um caminho estreito em direção à vida, ou se você é alguém que nega Cristo e anda largamente à vontade nesta vida, mas caminha para a morte. Eu não posso tomar essa decisão por você, você precisa fazer isso. O apóstolo Pedro escreve lá na sua epístola, no capítulo 1, dos versículos de 6 a 9, nisto exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro está dizendo, a vida do cristão não é fácil, é cheia de luta, ele vai passar por contrição, ele vai passar por provação, ele vai passar por dificuldade, mas crendo no Cristo, que ele não viu, mas sabe que viveu lá no passado, entregou sua vida, crendo no Cristo, que ele sabe que morreu, mas ressuscitou e nos aguarda na eternidade, nós caminhamos dia após dia por fé, enfrentando as lutas dessa vida. E mesmo que as pessoas digam, olha, esse povo de Deus é um povo que passa por tanta dificuldade, será que Deus é bom? Nós cremos na bondade de Deus, porque a palavra de Deus diz que as provações, as lutas do tempo presente não servem para ser comparado com aquilo que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. Nós cremos que o Senhor cumprirá a sua promessa, por isso nós escolhemos o caminho estreito e difícil que conduz à vida. Por isso, nós andamos por fé, e este caminho é o caminho da fé, é o caminho daqueles que creem em Cristo Jesus. Falando sobre a vida deste povo fiel, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, de 8 a 9, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém nunca destruídos. Paulo diz isso porque ele absolutamente confiava e cria no Senhor, acreditando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que a gente anda por esse caminho estreito, gente fiel. E como são os infiéis em relação a esta vida? Replicou-lhe Jesus, diz lá em João 8, 34 e 35, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado, e o escravo do pecado não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre, mas o que comete pecado e não se arrepende, não. Mais ainda, Isaías 48, 22 diz, para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Os infiéis vivem atrás de muitas coisas, porque o coração deles nunca está em paz. Nunca está em paz. Tiago, fazendo uma pergunta retórica, ele diz para o povo, de onde procedem as contendas e as guerras que existem entre vocês? E ele mesmo dá a resposta, do coração de vocês. Coração pecador, obstinado, egoísta, que quer só as suas próprias coisas.
É um coração que está em guerra com Deus, portanto, está em guerra consigo mesmo, está em guerra com os outros. É o coração pecador. O caminho pode ser largo, mas nesse caminho largo ninguém é amigo de ninguém. A gente ouve coisas do mundo, olha, não confia nos outros, não confia em ninguém. Nesse mundo a gente não pode confiar em ninguém. E é certo que não pode, porque no caminho largo, no mundo das pessoas que andam infielmente, infelizmente, nesse mundo, você não pode confiar em absolutamente ninguém. Mas há uma terceira maneira de encarar esse texto. É encarando os destinos possíveis. O texto diz que o caminho estreito, que nós já vimos que é o caminho da vida, conduz à eternidade, ao céu, à eternidade com Cristo. Mas o caminho largo, que é o caminho da morte, ele conduz ao inferno, à morte eterna. Deixa eu inverter a ordem aqui, eu quero começar por esse caminho largo, que é um caminho de morte que conduz ao inferno. Muitas pessoas pensam que inferno é um mito. Muitas pessoas, inclusive até alguns que se dizem cristãos, acham que essa coisa de inferno, no final das contas, não vai acontecer. Não é verdade. Aí eu pergunto para você, você acredita em Jesus? Mesmo você que não é membro dessa igreja, mas você tem algum interesse pelo Senhor? Você tem algum respeito pela história? Você reconhece essa cruz? Talvez até você carrega um crucifixo no pescoço. Então você acredita em Jesus? Se você acredita em Jesus, então eu quero ler para você o que Jesus falou a respeito do inferno, para que você entenda que inferno não é um mito, que inferno não é um folclore, que inferno não é uma ilusão, o inferno é real. E o próprio Senhor o preparou para aqueles que são infiéis e que caminham pelo caminho largo, que é o caminho que conduz à morte eterna. O Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 18, versículo 8, diz: portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Ora, se o próprio Senhor Jesus diz que por causa dos pecados homens serão lançados no fogo eterno, por que você vai duvidar do inferno? Se quem está dizendo isso é o Senhor Jesus. Nós passamos a maior parte dos nossos dias e do nosso tempo, dia a dia, sem pensar no inferno, mas nós tínhamos que pensar no inferno. Não apenas porque o inferno é um risco para a sua vida, mas o inferno também é um risco para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus amigos, para a vida do seu cônjuge, para a vida dos seus colegas de trabalho. E ainda que você se sinta seguro em Cristo Jesus, mas você precisa considerar que talvez as pessoas que você mais amam estão andando pelo caminho largo que conduz à morte e conduz ao inferno. Então o inferno é um assunto sério e importante, que a gente tem que falar deles. E é importante vocês, crianças, pensarem sobre isso. O inferno existe. E a Bíblia diz que ele é como um lago de fogo, que arde incessantemente. E aqueles que são lançados no inferno vão queimar, não um dia, não uma hora, não um mês, mas vão queimar eternamente, sem jamais perder o corpo, para que sofram eternamente. A gente não consegue nem imaginar o que é isso. A gente queima por 2 segundos a ponta do dedo e reclama uma semana inteira. Eu não quero ir para esse lugar e eu sei que você não quer. Mas eu também não quero que ninguém, nem os meus piores inimigos, vão para esse lugar. Mas o Senhor preparou esse lugar para punir os infiéis que andam pelo caminho largo. Por isso, nessa noite, você precisa considerar qual é o seu caminho. Mas eu quero ler mais sobre isso com vocês. Mateus 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Deixa eu falar, a esquerda aqui não tem nada a ver com partido político, tá? Pode ficar tranquilo. Mas o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo que no último dia o Senhor vai colocar uma turma à direita e uma turma à esquerda. E a turma à direita, o Senhor Jesus vai dizer: olha, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu estive preso, vocês me visitaram. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estive doente, vocês me assistiram. E as pessoas vão dizer: Senhor, mas quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? E Jesus vai responder: quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. E o Senhor vai dizer para outro grupo: olha, quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu estive peregrino, vocês não me receberam na casa de vocês. Quando eu estive preso, vocês não me visitaram. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive nu, vocês não me deram de vestir. E eles vão dizer: quando foi que nós não fizemos essas coisas para o Senhor? E o Senhor vai dizer: quando vocês não fizeram um dos meus pequeninos. E sabe por que esses 2 grupos são tão distintos?
Porque a um deles, aqueles que andaram fielmente sobre essa terra, crendo em Cristo e servindo uns aos outros, o Senhor Jesus vai dizer: sejam bem-vindos à casa do meu Pai, preparada para o gozo eterno de vocês. Mas para esse outro grupo, o grupo que andou pelo caminho largo, o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que vos está preparado. Ou seja, quando os nossos olhos se fecharem sobre essa terra, só existem dois lugares possíveis: ou é o céu em plena alegria, ou é o inferno em mais absoluto sofrimento. Eu preciso pensar sobre isso. Quero ler mais para você, para que você saia daqui absolutamente convencido sobre isso. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Sabe quem é que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo? Você sabe quem é? Deus. Porque essa é a condenação e o castigo que Deus dará àqueles que andam pelo caminho largo. Aqueles que rejeitam a oferta graciosa do seu Filho Jesus. Esse amor profundo a respeito do qual nós cantamos. O inferno está preparado para essas pessoas. Por isso que eu não tenho que temer a opinião dos homens, eu preciso temer a Deus. Porque o máximo que um homem pode fazer é matar a minha carne, mas ele não pode matar a minha alma. Mas se eu não temer a Deus, Ele pode me castigar, e eu serei condenado à eternidade no inferno. É duro, mas eu quero falar mais. Uma cidade que se achava crente, o Senhor Jesus se dirige a ela e diz o seguinte: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem operado os milagres que em ti se fizera, teria permanecido até o dia de hoje. Jesus disse isso. Sabe por que Jesus disse essas palavras para Cafarnaum? Porque Cafarnaum se achava boa demais e ela não se arrependia dos seus pecados, porque ela achava que ela não precisava fazer isso. Talvez essa seja a sua condição, talvez essa seja a nossa condição, a condição de achar que nós não precisamos nos arrepender de nada, porque nós já somos bons, já somos santos. Arrependimento, irmãos, não é uma coisa para fazer uma vez na vida, mas arrependimento é algo que nós precisamos fazer todos os dias, porque todos os dias pecamos por palavras, pecamos por ações, e às vezes pecamos e nem temos consciência que pecamos. Por isso mesmo, Davi, quando orava, ele pedia que o Senhor lhe perdoasse até dos pecados que lhe era oculto. Mas o importante nesse texto para nós é considerar: Jesus disse que os impenitentes, aqueles que não se arrependem, os infiéis, estão condenados ao inferno. Jesus que diz. Vamos pular lá para frente. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Você ainda tem dúvida sobre o inferno? Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor dos homens, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E se você acha que o inferno é um lugar ruim, o Senhor diz que quando essa história se consumar, Ele vai pegar Satanás, vai pegar os demônios todos, e vai pegar o próprio inferno e lançar dentro de um lago de fogo e enxofre que vai queimar por toda a eternidade. Eu tenho certeza que você não quer ir para esse lugar. Mas quando Jesus diz: cuidai com a porta larga e com o caminho largo que conduz à perdição, e muitas pessoas entram nele. E tome cuidado para entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita, que conduz à vida. E poucas pessoas entram, mas é esse caminho que te livra do inferno. E hoje nós estamos diante dessa encruzilhada. E o que você vai fazer? A minha sugestão é que você pegue o caminho estreito, porque o caminho estreito é o caminho que conduz ao céu. O Senhor nos fala sobre o céu em toda a Bíblia. Eu quero citar alguns textos para vocês.
Se você olhar para o livro de Salmos, no capítulo 16, versículo 11, diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Já imaginou isso? Delícias perpetuamente. Você quer isso para a sua vida? Eu tenho certeza que você quer. Então creia no Senhor Jesus, para que você seja salvo. Se arrependa dos seus pecados, tome o caminho que é o caminho estreito, que é o caminho de Cristo, mas é o caminho que conduz à vida eterna. É isso que nós precisamos fazer nesta noite. Ainda o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa foi a despedida de Jesus aos discípulos. Ele diz: eu estou indo preparar um lugar na glória para vocês, para que vocês possam estar no lugar onde eu estou, o meu Pai. Você quer ir para esse lugar? Eu tenho certeza que quer, eu também. Então nós precisamos andar pelo caminho estreito, olhando para Cristo Jesus. Quer mais? Veja que delícia. 1 Pedro capítulo 1, de 4 a 9. O Senhor nos preparou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa é a parte que cabe a você que anda pelo caminho estreito. É uma salvação preciosa. Apocalipse capítulo 7. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E Apocalipse 21, mais lindo de todos: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Isso é céu, irmãos. É para lá que você deve desejar ir. É para lá que você deve lutar para ir. Deixa eu dizer algo importante concluindo. Não está em mim e nem em você o poder para andar nesse caminho estreito. Somente Cristo pode fazer isso. Por isso Jesus convidava aquele pessoal a segui-lo. Gente cansada e sobrecarregada, que apesar de andar no caminho largo, no final das contas, quando põe a cabeça no travesseiro, está vazio, triste e cansado. E para todos nós então, o Senhor Jesus, todos nós que outrora andamos no caminho largo, mas cansados e sobrecarregados, o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O caminho estreito e a porta apertada é um caminho difícil, mas é o caminho onde nós recebemos o alívio e o socorro do Senhor Jesus. Então eu quero convidar você nessa noite, que está diante desta encruzilhada, a tomar uma decisão. Decida pelo caminho estreito, pela porta estreita. Confia no Senhor Jesus e anda fielmente sobre esta terra, pelo caminho que conduz à vida. Porque a outra opção, na realidade, não é opção. A outra possibilidade é morte. E eu sei que você não quer isso. Deus te trouxe aqui nesta noite
Receba esta mensagem e entenda que a responsabilidade dessa decisão é sua diante de Deus. A nossa oração é para que o Espírito de Deus entre no seu coração e te convença a respeito desse caminho. Porque se o Senhor não fizer isso, ninguém pode fazer. Não há um santo, não há um amuleto, não há uma religião, não há nada que possa te colocar no céu. Somente Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso precisamos nos entregar completamente a Cristo e virar nesse caminho, pelo caminho que é estreito e difícil, mas é o caminho do povo de Deus. E é o caminho onde somos sustentados por Cristo até o dia em que Ele há de voltar sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você entre pelo caminho que é o caminho que conduz à vida eterna.